ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Amém. Aos irmãos que estão em pé, podem tomar o teu assento. Louvado seja Deus por essa preciosa oportunidade. Mais uma vez, enfaticamente, você que está ao alcance da minha voz, eu gostaria que você me presenteasse com alguns minutos da sua atenção para aquilo que Deus tem, para a mensagem que Deus tem para falar ao teu coração. Pois bem, eu li um texto aqui nessa noite da palavra de Deus, registrado na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 7, quando mesmo fala a respeito de nós entregarmos ao Senhor a nossa ansiedade. Esta carta deste homem, por nome de Pedro, foi uma carta destinada a alguns irmãos em Cristo que residiam em 5 regiões da antiga Roma, ou de uma área romana, aonde esta carta tem um propósito interessante, de animar, de levantar, de trazer uma palavra de conforto e ânimo para aqueles a quem estavam recebendo esta carta. Por que conforto e ânimo, pregador? A história diz que os irmãos em Cristo estavam padecendo algumas perseguições em detrimento da sua fé. E esse homem, por nome de Pedro, que fora um dos 12 apóstolos de Jesus, ele escreve esta carta. Alguns estudiosos dizem que os irmãos estavam vivendo uma amargura por causa das perseguições. E aqui vale a pena ressaltar que isso é pertinente à nossa trajetória, pertinente à nossa vida. Ao decorrer da vida, todos nós, você, eu, todos nós, enfrentamos situações que causam amargura, enfrentamos situações que nos arrancam daquilo que é considerado o estado normal das nossas emoções, fazendo com que haja um desequilíbrio em nós. Alguém diz que há muitas áreas em nós que pode causar sofrimento, mas dentre todas essas áreas existem 3 que são consideradas as principais, ou 3 sofrimentos que são considerados os principais. O primeiro sofrimento é o sofrimento físico, que se dá dado a uma doença, a uma enfermidade, a uma debilidade na saúde. O segundo sofrimento é o sofrimento mental, que ocorre na nossa mente, que ocorre nas nossas emoções, que ocorrem nas nossas faculdades naturais. E o terceiro sofrimento é o sofrimento espiritual. Sem sombra de dúvidas, ouvintes, nós estamos passando por um período de transição, aonde a maior causa do sofrimento era uma doença que por muitas vezes não tinha e não tem misericórdia.
sem sombra de dúvida. Alguém diz que o mal desses dias, ou de alguns dias atrás, era o câncer, essa doença ingrata, essa doença avassaladora. Porém, alguém diz que nos nossos dias, ou alguém diz que nunca houve uma época aonde os sofrimentos mentais, nas emoções, a depressão, a ansiedade, a bipolaridade e entre outros, afetasse tantas pessoas como nos dias de hoje. Os consultórios de psicólogos estão lotados, as clínicas estão cheias, e alguém diz que não há saída. Eu nunca pensei, eu nunca imaginei que veria o que eu vi uns dias atrás. Uma mãe em um culto pediu oração para o seu filho de 9 anos de idade, que estava sofrendo, tendo convulsões de ansiedade. Sem sombra de dúvida, a depressão e a ansiedade é o mal deste século. Muitos, externamente falando, se mostram bem, se mostram saudáveis, mas no escuro do quarto, no ambiente aonde ninguém vê, nos momentos que ninguém conhece, Deus sabe o que nós estamos enfrentando. Deus sabe o que nós estamos passando. Sem sombra de dúvida, época conturbada, aonde os sentimentos não são mais valorizados, aonde a mente não é mais cuidada, guardada como era antes, visto que o diabo percebeu que ele não precisa empreender muito esforço em uma perseguição apenas física, porque a nossa mente é o nosso campo de guerra. Talvez você está me ouvindo nesta noite com a sua alma conturbada. Talvez você esteja me ouvindo nesta noite dizendo e pensando que aquilo que eu estou pregando esteja te vestindo como uma luva, como uma roupa, mas a verdade é que tudo isso aqui nessa noite, todos os instrumentos que aqui foram colocados, todos nós que estamos aqui reunidos, todos os louvores aqui entoados, foram apenas para trazer uma mensagem para você aqui nesta noite. E eu quero te dizer que o Deus da igreja, no qual está reunido aqui em praça pública, nesta noite te convida para que você deposite nele as suas emoções, as suas tribulações, as suas doenças, as suas dificuldades. Eu não estou aqui te vendendo apenas uma solução e dizer que Deus vai te curar porque você vai vir, mas eu estou dizendo que nós servimos a um Deus que te ama e não aguenta e não suporta mais te ver nessa situação, dependendo de medicamentos, dependendo de terapias, dependendo por muitas vezes de algumas consultas que alguém diz que você está melhorando, mas você no seu interior
sabe muito bem que nada mudou. A realidade é que as aflições da sua alma permanecem da mesma maneira. Mas nesta noite, aleluia, mas neste dia, glória a Deus, mas neste momento, o Senhor te convida para lançar sobre Ele todas as suas ansiedades, todo o seu ser e as suas dificuldades, porque o Deus a quem nós servimos, o Deus a quem nós louvamos, o Deus a quem nós glorificamos aqui nesta noite, Ele quer começar uma obra no teu interior. Ele quer te curar, Ele quer te restaurar. E quando eu digo restaurar, eu falo no contexto da sua sanidade, porque Deus não te criou, Deus não te gerou para viver em meio a essa circunstância, para viver em meio a essa dificuldade. Nesta noite, creia que Deus é poderoso, aleluia. Creia que Deus é poderoso para mudar a sua situação. Oh glória! Esta carta deste homem, por nome de Pedro, destinada a alguns irmãos, tem propósito de animá-los. E Pedro diz da importância de nós nos mantermos firmes mediante as dificuldades. Mas pregador, você disse que essa mensagem foi destinada a alguns irmãos. Aqui eu abro parêntese para poder te afirmar que não diferente de você, nós que servimos a Deus, nós que vamos à igreja, também passamos por dificuldades, também passamos por situações adversas, também passamos por situações complicadas. A diferença entre nós e entre você é que, sem sombra de dúvida, nós temos a oportunidade, você também tem, mas nós já nos apropriamos dela, de entender que mesmo em meio à tempestade, Jesus conduz o nosso barco. Jesus está conosco no nosso barco, e se Jesus está no barco, Ele não afunda. A tempestade vem, a tempestade nos aflige, a tempestade nos lança para lá e nos lança para cá, mas Jesus está no nosso barco, e Ele quer entrar no teu barco nessa noite também, aleluia. Ele quer se fazer presente no teu barco nessa noite também. Há uma necessidade natural em nós de sermos preenchidos por algo. É por isso que eu te digo que se Jesus não entra, o pecado entra. Se Jesus não entra, a prostituição entra. Se Jesus não entra, a criminalidade entra. Se Jesus não entra, outros espíritos entram. Mas quando Jesus entra, Ele nos cela no seu espírito, e não há lugar para tais coisas, porque tudo que era velho se passou, e eis que tudo se fez novo para a glória de Deus. Deus, Ele quer fazer da sua vida coisa nova. Deus, Ele quer fazer da sua casa casa nova. Deus, Ele quer fazer da sua família família nova. Deus, Ele quer mudar a sua realidade. Mas para tal, Jesus tem que entrar. E é por essa razão que enfaticamente Jesus disse: não há outro caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele, Jesus. Deixa Ele entrar na tua vida, deixa Ele entrar na tua casa, deixa Ele mudar a tua história. Depressão vai ter que cair por terra, ansiedade terá que cair por terra,
crise existencial terá que cair por terra, porque servimos a um Deus poderoso que pode todas as coisas. Aleluia! E eu quero que você entenda que houveram homens na Bíblia que passaram por momentos complicados em suas emoções. Aleluia! Que passaram por momentos difíceis em suas emoções. Quando nós olhamos para Pedro, dizendo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Eu me lembro do salmista que diz: deleita-te no Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. O salmista não está dizendo que por descansarmos em Deus, Ele obrigatoriamente irá satisfazer todos os desejos do nosso coração, não. Mas o salmista está dizendo que depositando a nossa confiança nele, agora dependendo unicamente, exclusivamente dele, por certo, os desejos que ele colocará em nós, ele satisfará. Alguém questiona como surgiu, como apareceu a tal da depressão, da onde veio a tal da ansiedade, pregador? A Bíblia diz aonde isso apareceu. Logicamente, não existe uma resposta clara dentro do contexto da ciência, mas a própria ciência diz que algumas questões da nossa vida acarreta tais sentimentos e estados. Depressão basicamente é o excesso de passado. Talvez eu esteja falando para alguém que aqui nessa noite passou pelo momento de um término complicado de relacionamento, passou por um momento de perder um ente querido, passou por alguma frustração, por alguma dificuldade que bagunçou com as suas emoções e por isso se encontra dentro dessa esfera de depressão. Mas nesta noite, Jesus quer te desligar do passado e quer construir o teu futuro. Aleluia! Jesus quer arrancar os espectros da sua alma que te faz viver no passado, naquele relacionamento que não deu certo, naquela perca que ainda muito dói, naquela frustração que ainda muito te aflige. Jesus quer arrancar o teu passado, porque o passado já foi. O passado já foi. Ele quer te dar um novo futuro. Aleluia! E assim como a depressão culmina no excesso de passado, a ansiedade culmina no excesso de futuro. Quando nós, em detrimento da expectativa que nós criamos a respeito de coisas que vão acontecer, não conseguimos viver o presente. Nós somos seres, fisicamente falando, fadados a viver o presente, mas mentalmente falando, existem pessoas que ou estão escravas do passado ou estão escravas do futuro. Mas Deus está dizendo hoje: não viva preso ao teu passado e não viva preocupado na incerteza do teu futuro, porque caminhando com Jesus, o teu futuro estará guardado nas palmas da mão de Deus. Aleluia! É por isso que nós servimos a esse Deus.
Eu não estou dizendo que nenhum de nós aqui temos um passado exemplar, temos um passado brilhante, mas se o diabo, ele usa o passado para dizer que nada merecemos e para dizer que nada somos, o nosso Deus, ele escreve o nosso novo futuro, aleluia. E é importante destacar para vocês de um acontecimento que, segundo a Bíblia, ocorrerá nesse futuro. A Bíblia diz que a qualquer momento a trombeta vai tocar. O Jesus que há muito tempo é pregado, e alguém em Somaria diz: o Jesus que vocês dizem que vai voltar até hoje não voltou. A realidade é que a qualquer momento a trombeta vai tocar, a igreja vai subir, e para alguns esse Jesus já voltou, porque o dia de amanhã nós não conhecemos. Quantas pessoas dormiram ontem e não acordaram hoje? Quantas dormirão hoje e não acordarão amanhã? O futuro é incerto, mas em Cristo o nosso futuro é certo, ou aqui ou lá na glória, na Nova Jerusalém. Glória a Deus. Porém, quando eu digo para você, ouvinte, que existiram na Bíblia alguns homens que enfrentaram crises existenciais, eu me lembro de um homem por nome de Abacuque. Quando a história diz que a imoralidade reinava na época, quando a história diz que a religião estava corrompida, e qualquer semelhança com os nossos dias não é mera coincidência, o contexto político estava corrompido, o judiciário estava vendido, a religião, os profetas, os pregadores eram comprados, e mediante a tudo a isso a Bíblia diz, ou a Bíblia nos mostra, que esse homem por nome de Abacuque estava em crise, ao ponto de, olhando para toda essa situação, no capítulo 1, versículo 1, a Bíblia afirma dizendo: o peso que viu o profeta Abacuque. Talvez é assim que seja a sua vida, pesada. Talvez é isso que está diante dos seus olhos, o peso. A sua família corrompida, a esperança já se foi, as suas forças estão se esgotando. Mas a Bíblia diz que Abacuque orou, e quando Abacuque orou, Deus respondeu, Deus ouviu as tuas orações, ainda que não foram em palavras, mas enquanto você lavava a vasilha, arrumava a tua casa, e dentro de você dizia: eu preciso procurar uma igreja, eu preciso me aproximar de Jesus, porque não tem jeito para minha casa, não tem jeito para minha família, não tem jeito para minha vida. E o Jesus que te ouviu quando ninguém estava ouvindo, nos trouxe aqui nesta noite para poder te dizer: eu ainda posso mudar a tua história, eu ainda posso mudar a tua vida. Se no mundo alguém diz que a esperança é a última que morre, nós podemos dizer que a nossa esperança morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Jesus está vivo para a glória de Deus Pai, e Ele vai buscar a sua igreja. Aleluia, glória a Deus.
Assim como Abacuque, em crise existencial, a Bíblia também nos mostra um homem que, olhando para o mundo, a história diz que, mediante ele ver, contemplar a prosperidade dos homens maus, ele entra em crise. Um homem por nome de Asaf, no Salmo 73 da Bíblia, ele diz: os meus pés quase se desviaram da casa do Senhor. Pouco faltou para eu escorregar os meus passos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Talvez quem me ouve nessa noite era do santuário, era da casa do Senhor, era da igreja, e mediante a prosperidade de quem está fora da igreja, você, olhando para isso, desanimou, entrou em crise e disse: para que renunciar a tantas coisas? Para que viver uma vida tão limitada? Alguém diz que nós que estamos na igreja somos escravos. Uma vez um jovem me indagou dizendo: Diego, eu não vou para a igreja, porque a igreja é cheia de regra, porque a igreja é cheia de dogma, porque vocês são escravos. Eu disse: me mostra. Ele disse: vocês não podem beber, vocês não podem sair para qualquer lugar, vocês não podem curtir. Eles pensam que a gente não curte. Vocês não podem ir fazer determinadas coisas. Eu disse: eu vou te mostrar que escravo é você e não é nós. Eu perguntei para ele: você consegue ficar sem beber? Tem um controle sobre isso? Ele disse: não, eu gosto de beber. Eu perguntei para ele: você consegue ficar sem prostituir, sem ficar com as menininhas? Ele disse: não, não tenho controle sobre isso. Eu disse: você consegue ficar sem droga? Ele disse: não, não tenho controle sobre isso. Logo eu disse para ele: escravos não somos nós, escravos são vocês, porque nós poderíamos ter tudo isso aí, mas graças à liberdade que há em Cristo, nós escolhemos Ele e não nos embriagar com o vinho em que há contenda, mas ser cheio do Espírito Santo de Deus. Vencemos o pecado e vencemos a morte. Aleluia! Oh glória! Talvez você que me ouve, olhando para a direita e para a esquerda, em crise, desanimou. Mas Asaf diz que tudo mudou quando ele entrou no santuário de Deus. Ei, você que me ouve, você não vai conseguir mudar nada na sua vida sozinho. Você não vai conseguir largar o crack sozinho. Você não vai conseguir largar a depressão sozinha, moça. Você não vai conseguir largar a ansiedade sozinho, rapaz. Você não vai conseguir voltar a ter um coração de carne, porque hoje o teu coração é de pedra. Você não vai conseguir voltar a ter emoções sozinho, rapaz. Somente com Jesus tudo pode mudar. Somente com Jesus tudo pode mudar. Asaf diz que o Senhor guiou ele em seus conselhos e ele foi recebido na glória. Asaf diz que para ele bom era aproximar-se de Deus e pôr a confiança no Senhor.
Uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas hoje eu te convido a confiar em Deus, porque assim somos nós. Nós confiamos no Senhor dos exércitos. Ele é poderoso na batalha e nunca perdeu nenhuma. Aleluia! Deixa Ele comprar tuas brigas. Deixa Ele comprar as tuas guerras. Eu te convido, você que está ao alcance da minha voz, ouvindo essa mensagem, se você porventura deseja receber uma oração, entregar sua vida a Cristo, receber aquilo que for pregado aqui nessa noite, sai da sua casa, vem até nós. Queremos orar por você, queremos ministrar a bênção do Senhor sobre a tua vida. E eu afirmo com toda certeza, sua vida nunca mais será mais a mesma. A sua vida nunca mais será a mesma. Sai do teu lugar e vem. Até o término desse trabalho, até o desmontar dessa estrutura, até o final deste culto, venha, Deus tem vida nova para lhe dar. Aleluia. Assim como também, talvez agora, em dificuldade, em falta de oportunidade de estar aqui, eu quero nessa noite afirmar para você que amanhã e alguns dias da semana temos culto na Assembleia de Deus, Ministério Remanescentes, na rua Caviúna, número 400, bairro Solimões. E temos a certeza de que Deus tem, ou que Deus terá, uma mensagem para o teu coração. Será para nós um prazer receber você amanhã no culto à noite. Venha estar conosco. Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé, a igreja aqui reunida. Você que está na sua casa agora, ouviu essa palavra, essa mensagem, entoou com nós louvores. Eu estarei fazendo uma oração e eu quero te convidar a parar um momento. Talvez você assim já está atento à palavra, mas eu quero te convidar na sua casa, você que está ouvindo a minha voz, creia que Deus pode mudar a tua história. Você que está na sua casa ouvindo a minha voz, eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Eu vou orar por você nessa noite. Se você está me ouvindo agora e está com alguma enfermidade, algum mal te aflige, coloque a tua mão no local da enfermidade. Se não for possível, coloque a tua mão no teu coração. E nós vamos orar nessa noite. E nós cremos num Deus, aleluia, que tem poder para curar, que tem poder para operar. E eu quero convidar a igreja a interceder comigo nessa noite, com fé, crendo que Deus está indo aonde nós não vemos, alcançando quem nós não enxergamos, e que por mais que nós não venhamos contemplar agora, mas a palavra está gerando fruto em nome de Jesus. Senhor Deus e amado Pai, nós te louvamos e te glorificamos nessa noite. Em praça pública, Senhor, nós não temos vergonha de declarar, Senhor, a tua palavra. E o Deus que tudo pode fazer e tudo pode operar. Ó Deus, nesta noite eu oro, Senhor, em praça pública, juntamente com a sua igreja, ó Pai, intercedendo por todos aqueles que estão
ao alcance da nossa voz. E nós fazemos, ó Pai, uma oração com fé, fervor e alegria. Em primeiro momento, ó Deus, te agradecendo por esse privilégio, ó Pai, de proclamarmos em praça pública o Evangelho da salvação, o Evangelho da transformação, o Evangelho que muda a história, o Evangelho que muda a vida. Ó Deus, vai na casa da Maria agora, vai na casa do Pedro, do João, do José, vai na casa do André, Senhor, vai na casa de quem nos ouve nessa noite, vai na casa dos ouvintes, ó Pai, quebra toda a maldição agora, que toda enfermidade cai por terra agora, que se você tiver alguma enfermidade aí, receba a cura em nome de Jesus. Nós queremos repreender principados, potestades, ó Deus, obra de macumbaria, feitiçaria, obra do adversário, contenda, embaraços, que caiam por terra nesta noite, pelo poder da palavra, ó Pai. Depressão vai embora agora, ansiedade vai embora agora, crise existencial vai embora agora, espírito de suicídio vai embora agora, em nome de Jesus. Aonde a nossa voz chegar, ó Pai, quebra toda a maldição, quebra toda obra satânica, quebra todo levante do diabo, quebra toda feitiçaria, quebra toda inveja, quebra todo espírito de morte, ó Pai, e nós declaramos a bênção do Senhor e ministramos a tua presença, ó Pai, que o teu Espírito entre nesta casa e faça morada em nome de Jesus. Amém. Você que está ao alcance da minha voz e deseja receber uma oração, receber Jesus como seu único e suficiente Salvador, você tem até o desmontar dessa estrutura para vir até nós. Pregador, o que é receber Jesus como Salvador? É ter a sua vida conduzida por Ele, é ter a sua história conduzida por Ele. Deixa Jesus conduzir a sua vida, deixa Jesus conduzir a sua história. Você tem até o desmontar dessa estrutura. E amanhã à noite, temos culto na Assembleia de Deus Ministério Remanescentes. Anota aí se você não consegue vir agora. Rua Caviúna, número 400, bairro Solimões. Estaremos dispostos a te receber e será um prazer ter você e a sua família conosco para louvar e adorar ao nome do Senhor. Assim eu agradeço a minha oportunidade. Amém, graças a Deus.